Fãs da F1, nesse vídeo eu vou comentar sobre alguns vídeos recentes que surgiram aqui no YouTube e que fornecem ainda mais informações e elementos para debatermos sobre a causa do acidente fatal do Ayrton Senna. Como vimos em um vídeo anterior aqui no meu canal, eu expus o porquê de não acreditar na hipótese de que a causa do acidente foi o carro baixo demais na Tamburello, hipótese defendida e aprofundada em um dos vídeos mais relevantes e vistos aqui no YouTube sobre o acidente. A meu ver, a principal causa foi a quebra da coluna de direção da Williams e uma análise do youtuber Harry Stoppel e citado pelo canal Otimiza é praticamente conclusiva sobre esse assunto. Mas antes de continuar, te peço que se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e ative as notificações. Então vamos nessa, pessoal! Muitos vídeos da câmera on-board do Senna que surgiram ao longo dos anos no YouTube chamam a atenção pelo fato de que o volante do Senna teve um comportamento muito estranho na volta anterior à da batida. Em um antigo blog meu, inclusive, cheguei a comentar em 2015 que acreditava que esta trepidação divergente entre o volante e o cockpit poderia indicar que a fadiga da coluna começou já na volta anterior à da batida e não teria sido algo ocorrido abruptamente na Tamburello na volta seguinte. O vídeo do Harry Stoppel, no entanto, vai ainda mais longe nessa hipótese. Ele mostra inclusive o local exato durante a volta anterior em que a fadiga da coluna teria ficado mais acentuada. Este local teria sido pouco antes da Aqua Minerale, em um trecho com forte trepidação do carro da Williams com o solo irregular do circuito de Imola. No vídeo da hipótese defendida pelo pessoal da Williams, uma das pessoas inclusive chega a defender que se o Senna tivesse percebido algo errado com a coluna de direção, ele teria parado o carro antes mesmo do início da volta seguinte. A pessoa inclusive faz a seguinte indagação: se você está dirigindo o carro e percebe algo esquisito no volante, você para o carro. Entretanto, vejam como esse raciocínio é implausível quando migramos a situação para uma corrida de F1 e para o Ayrton Senna. Se refletíssemos sobre uma eventual postura do Senna em parar o carro porque desconfiou da qualidade da coluna de direção na corrida de Imola, isso poderia nos levar a inferir erroneamente que ele teria parado o carro em Interlagos em 91 quando ficou sem as marchas do carro, algo que sabemos que não aconteceu. Assim, esse argumento do entrevistado da National Geographic é totalmente implausível, pessoal. Senna era um competidor visceral e faria tudo para vencer, ainda mais considerando a situação incômoda no campeonato e toda a pressão que estava sob ele. Mesmo se tivesse percebido que havia a possibilidade de haver algo errado com a coluna de direção, a meu ver, ele teria continuado na corrida enquanto não tivesse certeza absoluta sobre isso. Mesmo que eventualmente ele sentisse 99% de chance de que a coluna de direção iria quebrar, 1% de chance de não ser nada disso faria com que ele continuasse correndo e buscando a vitória, principalmente naquela situação no campeonato, pessoal. Posto isso, gente, vamos voltar ao argumento do Harry Stoppel. O youtuber inclusive chama a atenção para o fato de que o Senna parece olhar para o volante durante o contorno da Aqua Minerale, como se percebesse algo diferente. Será que Senna sabia que a coluna iria quebrar? Pessoal, eu vou levantar uma hipótese para o que o Senna pode ter pensado nesse momento. Vejam que ele poderia ter pensado apenas que o volante e a coluna de direção estavam soltos no cockpit. Assim, ele poderia ter apenas pensado que a coluna se soltou de seu suporte no carro e pode inclusive ter tentado reatarrachar a coluna novamente no suporte. Sem sucesso nessa tentativa, ele poderia ter aceitado que a coluna tinha mesmo se soltado do cockpit e que ele poderia tentar encaixá-la novamente no suporte quando chegasse o seu momento de parar nos boxes. Talvez, pessoal, Senna só tenha se dado conta de que era algo realmente mais grave alguns segundos antes da perda do controle na Tamburello. Outro elemento importantíssimo que a análise do Harry Stoppel traz é sobre o ponto amarelo esquerdo do volante do Senna. Pouco depois da perda do controle do carro, o ponto amarelo esquerdo do volante do Senna aparece, some e depois aparentemente reaparece. No entanto, ao melhorar as imagens com ferramentas de IA, Stoppel chegou à conclusão de que o ponto amarelo esquerdo que aparece depois não é o mesmo ponto amarelo que havia sumido, e sim um ponto amarelo do lado direito do volante do carro do Senna. Assim, o Senna teria estressado o volante novamente para a esquerda antes do impacto, sem que as rodas tenham respondido. Essa é a evidência irrefutável e conclusiva que nos leva a concluir que a coluna de direção realmente quebrou antes do impacto, e não depois como defendido pela Williams.
Sendo assim, pessoal, mesmo sem o restante da câmera on-board do carro do Senna, creio que podemos mesmo agora concluir que a causa do acidente do Senna foi mesmo a quebra da coluna de direção, pessoal. É isso aí, meu amigo, obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima!